Dizem que o tempo corre mais devagar em certos lugares, e talvez seja por isso que, naquela vila esquecida pelos mapas e lembrada apenas pelos ventos do sertão, o velho Antenor ainda fosse considerado o homem mais sábio que já pisou por ali. Não por títulos, nem por estudo, mas pelo que carregava nos olhos. Antenor era daquelas pessoas que sabiam calar no momento certo, sabiam escutar o silêncio e entender o que ele dizia. E era assim que vivia, aos 74 anos, com sua casa de barro firme, sua rede esticada na varanda e o som da rolinha cantando ao entardecer. Nunca soube ler. Nunca pegou num caderno ou rabiscou o próprio nome, mas quem o conhecia dizia: é mais sabido que muito doutor por aí. E era mesmo. Tinha mãos gastas, pele rachada do sol, e olhos miúdos que sabiam examinar gente como quem examina o céu antes da chuva. Não tinha mulher, morreu de parto. Não tinha estudos, trocou pela lavoura. Mas tinha algo que poucos possuíam, uma sabedoria sem pressa, sem vaidade, uma sabedoria que nasceu da terra, da lida, do erro, da dor. Era início de maio, quando tudo começou a mudar. O sol ainda nascia preguiçoso no horizonte quando sua filha caçula, Mariana, apareceu na porta de casa, o rosto molhado de choro e um menino tímido pela mão. "Pai, eu não sei mais o que fazer com o Miguel", disse Mariana. Antenor levantou-se devagar da cadeira de madeira que rangia com o tempo, coçou o queixo espesso de barba grisalha e encarou o neto. O menino tinha 9 anos, rosto pálido e olhos fundos de medo. Não falava, não sorria, mal olhava nos olhos do avô. "Ele está com um problema na escola", Mariana continuou, a voz falhando. "Dizem que é lerdo, que tem dificuldade, não presta atenção." "E o que você quer que eu faça?" perguntou Antenor, sem alterar a voz. Ela suspirou, derrotada. "Pai, eu não sei. Mas achei que talvez o senhor pudesse, sei lá, ajudar." Antenor olhou para o menino por mais um tempo. Depois, sem dizer nada, abriu a porta de casa com um gesto calmo. "Entra, menino." Os primeiros dias foram de puro silêncio. Miguel acordava cedo, sentava-se à mesa com o avô. Comia em silêncio e passava o dia observando o velho em suas rotinas simples. Antenor não falava muito, não forçava o menino a nada, mas convidava com o olhar para ajudá-lo a alimentar as galinhas, a buscar água no poço, a regar as poucas plantas do quintal. À noite, os dois sentavam na varanda e apenas escutavam. O som dos grilos, o canto das corujas, o sopro do vento. Era como se Antenor estivesse ensinando o menino a escutar o mundo antes mesmo de tentar entendê-lo. Foi só no 4º dia que Miguel falou algo além de sim ou não. "Vô, por que o senhor nunca foi para a escola?" perguntou. Antenor olhou para o céu estrelado antes de responder. "Porque naquele tempo, meu filho, o mundo me ensinava outras lições." "E o senhor não sente falta de saber ler?" perguntou Miguel. O velho pensou, coçou a cabeça e depois respondeu: "Às vezes sim, mas aprendi a ler de outro jeito." "Como?" perguntou Miguel. "Lendo gente." Miguel ficou em silêncio. "E o que é que eu estou dizendo agora, avô?" Antenor sorriu pela primeira vez desde que o menino chegara. "Que você quer entender o mundo, mas que está com medo de não conseguir." O menino baixou os olhos, mordeu os lábios. Acertou em cheio. No dia seguinte, Antenor levou Miguel para ver os bezerros. Ensinou a ouvir o mugido e saber se era fome, dor ou saudade. Mostrou como as vacas reconheciam seus filhotes só pelo cheiro. Falou das abelhas, das árvores, da seca e da fartura. E Miguel, sem perceber, começou a sorrir. Começou a perguntar. Começou a aprender. Não com letras, mas com histórias. Não com provas, mas com olhares. E todas as noites voltavam à varanda, onde Miguel lia devagar, tropeçando nas palavras, trechos dos livros escolares. E Antenor, ao lado, escutava com atenção. Depois dizia: "Está bom, menino, mas o que você sentiu lendo isso?"
E Miguel ficava em silêncio, até entender que a leitura não estava só nas palavras. Semanas se passaram. Miguel já andava descalço pela terra seca com a mesma naturalidade do avô. Já reconhecia a hora do dia pela posição do sol. Já sabia que o canto do João de Barro traz esperança e que toda árvore só cresce quando cria raiz no silêncio. Mas a maior lição ainda estava por vir, e ela viria sem aviso. Num fim de tarde, quando as nuvens se acumulavam no céu, Mariana apareceu novamente. Pai, o diretor da escola ligou. Miguel voltou essa semana e disseram que ele melhorou muito, que está mais calmo, mais atento, disse Mariana. Ela fez uma pausa, emocionada. O que o senhor fez com ele? Perguntou. Antenor olhou o neto, agora mais alto, bronzeado e com os olhos mais vivos. Só mostrei que ele não é um erro, é só diferente. Miguel se aproximou, abraçou a mãe e, com um brilho nos olhos que ela nunca tinha visto, disse: Mãe, o vô me ensinou a ouvir o mundo. Mas naquela mesma noite Antenor tossiu. Tossiu muito. O menino correu para buscar um pano, água, o que pudesse. Mas o velho apenas ergueu a mão, indicando calma. Não se assuste, menino. Quando a terra se cansa, ela pede descanso. Miguel sentou-se ao lado dele na rede, de olhos arregalados. O senhor vai morrer? Perguntou. Antenor sorriu, um sorriso cheio de paz. Todo mundo vai um dia. O importante é o que a gente deixa no caminho. O silêncio da noite caiu pesado sobre os dois. E naquela varanda debaixo das estrelas, o menino entendeu que, às vezes, o maior ensinamento vem daquilo que não se pode segurar. As chuvas vieram com força naquele ano. O chão seco do sertão, tão acostumado ao silêncio da poeira, agora escorria lama por todos os cantos. Mas dentro da casa simples de Antenor, o que mais se escorria era o tempo. Miguel acordava cedo como o avô lhe ensinara. Preparava o café, alimentava as galinhas e, mesmo que não dissesse em voz alta, fazia tudo do jeitinho que via Antenor fazer. Porque agora, pela primeira vez em muito tempo, era o menino quem cuidava do velho. A tosse de Antenor não passava. Cada noite parecia mais longa, cada passo mais lento, cada fala mais espaçada. Vô, vamos no posto ver um médico? Miguel perguntava, quase implorando. Antenor apenas abanava a mão no ar, como quem espanta uma mosca incômoda. Que médico, menino? Quem conhece meu corpo sou eu. Mas o cansaço o denunciava, o peito chiava. A pele perdia o brilho do sol, e os olhos, os olhos. Esses já pareciam ver mais longe do que qualquer um. Mariana passou a visitar com mais frequência. Levava medicamentos, chá de erva doce, cobertores. Mas o velho só aceitava uma coisa, o silêncio do neto ao seu lado. Pai, o senhor tem que ir para a cidade, disse Mariana. Eu já vi cidade demais dentro dos olhos desse menino. Já basta. A filha queria insistir, mas havia um limite. E esse limite se chamava dignidade. Miguel, no entanto, entendia. Sabia que o avô não negava por teimosia. Negava por saber que sua estrada estava chegando ao fim e que ele queria terminá-la no mesmo chão onde começou. Uma tarde, enquanto varriam folhas da varanda, Miguel perguntou: Vô, o senhor tem medo? Antenor parou. Encostou-se no batente da porta. Olhou para o menino como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Do quê? Perguntou Antenor. De morrer, respondeu Miguel. Silêncio. O velho puxou o ar devagar. Não, eu tenho medo é de ir embora sem deixar algo bom para trás. Miguel abaixou os olhos. O senhor já deixou. O senhor me deixou. Antenor sorriu com os olhos marejados. Então já posso descansar. Os dias seguintes foram de uma ternura silenciosa. Miguel se deitava no chão da sala, lendo livros em voz alta. O avô ouvia de olhos fechados, às vezes sorria, às vezes cochilava, mas sempre dizia ao final: agora me conta com suas palavras o que isso te fez sentir. E assim, sem saber,
Miguel aprendia a fazer a ponte entre o saber e o sentir, entre o que está escrito e o que mora dentro. Uma noite, choveu forte. A antena caiu, a luz apagou e restou apenas o barulho dos pingos no telhado. Miguel trouxe uma vela e colocou no centro da mesa. Antenor, mesmo com a voz fraca, pediu: "Me conta uma história, menino, uma sua." Miguel hesitou. "Minha?" perguntou. "Sim, não das que estão no livro, mas daquelas que estão no coração." O menino pensou por alguns segundos, mordeu o lábio, depois começou. Era uma vez um menino que não sabia nada, achava que era burro, que era estranho, que não servia para a escola. Mas um dia ele conheceu um velho que também nunca estudou. E esse velho lhe mostrou que a sabedoria não mora nos livros, ela mora no jeito como a gente olha o mundo. E nesse dia, o menino começou a se escutar, e quando ele escutou a si mesmo, descobriu que não era burro, era só diferente. E diferente pode ser bom também. Antenor fechou os olhos. "Bonita história, menino, bonita demais." Miguel sorriu. "Vô, o senhor sabia que foi essa história que salvou minha vida?" Antenor não respondeu, mas uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Miguel se levantou devagar, pegou um pano e secou com cuidado. Sabia que o avô não gostava de demonstrar fraqueza, mas naquela noite os dois sabiam. Algo estava se despedindo. No dia seguinte, Antenor acordou mais fraco. Não quis café. Não quis andar. Não quis falar. Miguel segurou a mão dele por horas. Leu um livro inteiro em voz alta, mesmo sem saber se o avô estava ouvindo. Mariana chegou ao cair da tarde. Chorou ao ver o pai daquele jeito. Miguel não chorou. "Ele está só descansando", disse com a voz firme. À noite, Miguel pediu para dormir na rede ao lado da dele. E assim fez. Na madrugada, Miguel acordou com o vento batendo nas janelas. Sentou-se, olhou para o avô e soube. Soube sem precisar ouvir nada, sem precisar ver. Soube porque aprendeu com ele a escutar o que os olhos não dizem. Antenor havia partido, deitado com um semblante sereno, como quem apenas mudou de estação. O enterro foi simples, a vila inteira apareceu. Homens com chapéus na mão, mulheres em silêncio, crianças assustadas. Miguel ficou de pé ao lado do caixão o tempo inteiro. Não chorou. Estava sereno como o avô sempre esteve. Durante o velório, alguém comentou: "O velho era um analfabeto, mas era o mais sabido de nós todos." Outro respondeu: "Ele sabia coisas que a gente só entende quando para escutar a vida." Na semana seguinte, Miguel voltou para a escola. Mas voltou diferente. Não era mais o menino quieto, inseguro que andava pelos cantos. Agora tinha firmeza nos olhos e palavras novas no peito. Quando a professora pediu para escrever uma redação sobre alguém importante, ele entregou um texto com o título "O Homem que me ensinou a ler sem letras." E no final, ele escreveu: "Antenor era meu avô, nunca soube ler, mas foi ele quem me ensinou a entender o mundo. Me mostrou que sabedoria não é saber tudo, é saber escutar o silêncio, é saber viver com verdade, é saber ensinar mesmo sem palavras." A sala inteira ficou em silêncio ao ouvir. Alguns choraram, a professora também. À noite, sentado na mesma varanda onde o avô passava as tardes, Miguel observava o céu escuro. Sentia saudade, mas sentia paz. Ali, onde antes o velho se sentava, agora o menino olhava para o mundo com os mesmos olhos que aprenderam a ver o que ninguém mais via, porque a maior herança que Antenor deixou não coube em herança, coube em alma. Miguel voltou à rotina da escola como quem carrega uma missão. Não era mais só um aluno, era um guardião de histórias. Depois da partida do avô, tudo parecia mais quieto, mas não vazio. Pelo contrário, havia um novo tipo de silêncio dentro dele, um silêncio cheio de significados, cheio de vozes que só quem ama profundamente consegue ouvir. As palavras começaram a fazer mais sentido. As frases que antes pareciam complicadas, agora fluíam.
Mas o que mais chamava a atenção nos olhos de Miguel era a convicção. Miguel, você quer ser o quê quando crescer? Perguntou a professora numa tarde qualquer. Ele pensou. Lembrou da varanda. Lembrou dos olhos do avô e respondeu, sem hesitar, quero ensinar. Ensinar o quê? Ele sorriu. Gente, a sala inteira riu sem entender, mas a professora não riu. Ela viu algo naquele menino que poucos viam. Viu o brilho de quem carregava não só conhecimento, mas sabedoria. Certa noite, Miguel pegou um dos cadernos novos que Mariana havia comprado e começou a escrever. Mas não eram deveres da escola, eram memórias, histórias que o avô lhe contou. Frases soltas ditas ao pôr do sol. Silêncios cheios de sentido. Ele escrevia como quem tenta eternizar o que o tempo levou. E quanto mais escrevia, mais percebia que o avô ainda estava ali, na forma como ele pensava, na forma como olhava o mundo, na forma como se calava diante da pressa. Com o tempo, começou a contar essas histórias na escola. Em rodas de leitura, Miguel pedia licença e contava causos de Antenor. Meu avô dizia que a árvore que cresce rápido quebra no primeiro vento, mas a que cresce devagar, essa atravessa gerações. Alguns alunos riam, outros se emocionavam, mas todos ouviam. E foi aí que nasceu uma ideia simples, mas poderosa. Miguel pediu para conversar com a diretora. Ela o recebeu com carinho. Professora, posso fazer uma coisa aqui na escola? Perguntou. O que é, meu querido? Perguntou a diretora. Eu queria montar um espaço, um cantinho, onde as pessoas possam escrever ou ler, ou só escutar histórias de quem nunca escreveu nada, mas viveu tudo. Ela franziu o senho, surpresa. E como seria isso? Perguntou. Com bancos, uma sombra boa, talvez uma árvore, e livros, mas também fotos, frases e lembranças. Um memorial? Perguntou a diretora. Não, um jardim de sabedoria. A diretora ficou em silêncio. Em homenagem ao seu avô? Perguntou. Miguel assentiu, emocionado. Ele nunca soube ler, mas sabia mais do que todos os livros juntos. A notícia se espalhou pela vila. Pais, avós, professores, comerciantes, todos quiseram ajudar. Cada um doava algo. Um banco velho de madeira, uma muda de árvore, um pano de crochê, uma cadeira antiga. A escola reservou um cantinho do pátio, e ali, sob a sombra de um ipê amarelo que Miguel plantou com as próprias mãos, nasceu o Jardim de Sabedoria. No dia da inauguração, Mariana estava presente. Levava nos olhos o mesmo brilho que Antenor tinha. Miguel discursou com simplicidade. Esse jardim é para lembrar que sabedoria não vem só dos livros, vem da escuta, vem do afeto, vem das histórias que a gente carrega no peito. Depois disso, pediu para que cada aluno escrevesse uma frase de alguém da própria família, algo que um avô, uma avó, um tio ou vizinho já tivesse dito e que ensinasse alguma lição. Nas semanas seguintes, o mural do jardim se encheu. Quem não respeita o tempo perde a colheita. A pressa é inimiga do entendimento. Gente não é para entender, é para sentir. Frases simples, mas com alma. Frases que, com o tempo, se tornaram parte da escola. O jardim passou a receber visitas. Outras escolas vinham conhecer. Jornal local fez matéria. Uma rádio entrevistou Miguel. E ao ser perguntado sobre por que criou aquilo, ele disse apenas: foi meu avô que me ensinou que tem coisas que só o coração entende. Eu só queria que mais pessoas ouvissem isso também. Os meses passaram, o ipê cresceu. Miguel, agora com 11 anos, já era conhecido por todos como o menino das palavras que tocam. Mas nem tudo era fácil. Alguns colegas zombavam, diziam que ele era estranho, chamavam-no de o neto do analfabeto. Um dia, ao ouvir isso no corredor, Miguel parou, respirou fundo e respondeu: meu avô pode não ter lido livros, mas ele me ensinou a ler o que importa, coisa que muita gente ainda não aprendeu. O silêncio foi imediato, não por causa do tom, mas pela força da verdade.
Em casa, Miguel começou a escrever mais. Mariana lhe deu um caderno bonito com capa de couro, para guardar suas histórias. Quem sabe um dia você escreve um livro? Ele sorriu. Eu não sei se quero escrever um livro. Não? Quero escrever pessoas. Como assim? Quero deixar nelas o que o vô deixou em mim. No fim do ano, a escola organizou um sarau. Miguel foi convidado a abrir o evento. Subiu ao pequeno palco improvisado e, diante de pais, alunos e professores, recitou de cor o que chamou de Carta para um Velho Sábio. Vô, hoje faz meses que o senhor partiu, mas não passa um dia sem que eu escute sua voz. Quando eu me calo para escutar alguém, quando eu olho o céu e lembro da chuva, quando eu sinto que o tempo certo não é o mais rápido, eu sei. É o senhor me ensinando de novo. Obrigado por me mostrar que o valor de uma pessoa não está nas letras que ela escreve, mas no amor que ela espalha. Onde o senhor estiver, espero que veja. O mundo ainda precisa de gente como o senhor. Aplausos, lágrimas. Um silêncio respeitoso tomou o pátio, e ali, mesmo sem a presença física de Antenor, todos sentiram que ele estava vivo, no neto, no jardim, em cada frase, em cada gesto de escuta. Naquela noite, sentado sozinho no banco de madeira do jardim, Miguel olhou para o céu. A brisa era leve, o ipê balançava devagar, e em silêncio ele sussurrou, Vô, ainda está aí? E o vento soprou, suave, quente, presente. Miguel fechou os olhos e sorriu. Sim, ele estava. O tempo passou, como ele sempre faz. Devagar para os que esperam, depressa para os que vivem, eterno para os que guardam lembranças. Miguel já tinha 12 anos. O jardim de sabedoria havia crescido, assim como ele. O ipê que ele mesmo plantara florescia todo mês de agosto, com amarelos tão vivos que pareciam desafiar a secura da terra. O canto dos passarinhos ao redor já fazia parte da rotina da escola. E o banco, onde ele sentava para ler, pensar ou simplesmente sentir, tinha o cheiro do avô. Foi numa manhã comum, com cheiro de café recém-passado e sol tímido pelas janelas da escola, que a professora Lourdes chegou com os olhos brilhando. Miguel, posso falar com você? Perguntou. Ele estava sentado no jardim, escrevendo em seu caderno. Levantou a cabeça com calma. Claro, professora. Ela sentou-se ao lado dele e, depois de um breve silêncio, soltou a notícia. Lembra daquela jornalista que veio aqui meses atrás? A moça da rádio? Perguntou Miguel. Isso, ela ficou encantada com o jardim, contou a história na capital. Agora, uma editora quer conversar com você. Miguel franziu a testa, confuso. Editora? Perguntou. De livros. Eles querem que você escreva. Ou melhor dizendo, que você conte suas histórias. Miguel abaixou os olhos em silêncio. E por quê? Eu ainda sou só um menino. A professora segurou suas mãos com delicadeza. Porque às vezes, Miguel, os meninos carregam verdades que os adultos esquecem e o mundo precisa lembrar. Nos dias seguintes, a escola inteira só falava disso. Miguel foi convidado para visitar a capital, conhecer a editora, participar de rodas de leitura e até dar uma entrevista para a televisão local. Mariana ficou emocionada. Com olhos marejados, disse ao filho, o vô deve estar sorrindo lá de cima. Miguel abraçou a mãe. Ele dizia que sabedoria boa é a que se espalha. Talvez agora seja a hora de espalhar a dele. A primeira viagem de Miguel foi como entrar num outro mundo. As ruas da capital, com carros barulhentos e luzes demais, o deixavam tonto. Mas mesmo ali, entre prédios altos e buzinas impacientes, ele mantinha o olhar sereno que herdara de Antenor. Na reunião com a editora, escutou mais do que falou. Contou sua história com simplicidade, sem floreios. Não sei se sei escrever um livro, disse. A editora sorriu. Mas você sabe contar a vida. Isso é mais do que muitos escritores conseguem. E assim, começou o processo. Com a ajuda da professora, da mãe e de uma orientadora da editora, Miguel começou a registrar tudo o que lembrava.
As histórias do avô, as frases ditas ao pé do fogão, os ensinamentos na lida da terra, as lições que vinham do silêncio. O livro se chamaria O Homem que me ensinou a escutar o mundo. Mas com o crescimento da história, vieram também os conflitos. Miguel começou a receber convites para ir à cidade com mais frequência. Entrevistas, eventos, lançamentos. A escola local queria homenageá-lo com uma nova sala de leitura. Um colégio particular da capital ofereceu uma bolsa de estudos integral. Era a chance de uma nova vida, mas o coração de Miguel pesava. Ele gostava de sua vila, gostava do cheiro da terra molhada, do som das cigarras, da calma das tardes no quintal. Gostava da escola pequena, onde conhecia o nome de todos os professores. E, acima de tudo, gostava de sentar no banco do jardim e sentir a presença do avô ali, pairando no ar. Numa noite, deitado na rede, Miguel olhava o teto e pensava: "Vô, será que eu devo ir?" perguntou. O vento entrou pela janela, leve, e fez as páginas do caderno virarem sozinhas. Parou numa folha em branco. Miguel encarou aquilo como um sinal. Era hora de escrever um novo capítulo. Na manhã seguinte, com olhos decididos, procurou a mãe. "Mãe, eu quero ir", disse. Ela se assustou. "Tem certeza?" perguntou. "Quero conhecer esse novo mundo, mas só se eu puder voltar." Ela sorriu emocionada. "Você vai carregar essa casa no coração, Miguel, onde quer que vá." Ele abraçou a mãe com força. "E o vô? Vai comigo?" perguntou. Mariana apertou o abraço. "Ele nunca saiu de perto de você, meu filho." Meses depois, Miguel mudou-se temporariamente para a capital. Ficou hospedado com uma família amiga da escola que o tratava com carinho. Estudava, escrevia e participava de encontros de jovens escritores. Mas nunca deixava de escrever cartas para a mãe. E de terminar cada carta com uma frase de Antenor: "Quem planta amor na infância, colhe paz no mundo." Silêncio é quando o coração se arruma para escutar. O saber que não cabe no livro mora no olhar. O lançamento do livro foi um sucesso. Salas cheias, aplausos, gente chorando ao ouvir trechos lidos por ele. Mas o momento mais especial foi quando Miguel pediu um instante no palco. Com o livro nas mãos, disse: "Eu não escrevi esse livro sozinho. Ele nasceu das mãos de um homem que nunca escreveu uma letra, mas que deixou palavras eternas dentro de mim." E levantou o livro para o céu. "Esse livro é seu, vô." Na volta à vila, foi recebido como herói, mas ele não queria medalhas. Queria apenas sentar de novo no banco do jardim, e foi isso que fez. Sozinho, ao pôr do sol, colocou o livro ao lado e, com os olhos fechados, sentiu. Sentiu o vento passar pelo rosto, sentiu o cheiro da terra. Sentiu que não importava onde estivesse, o que fizesse ou quantas pessoas o aplaudissem, porque tudo que ele precisava lembrar estava ali, na terra onde nasceu, no silêncio que ensinava e no amor de um velho que nunca soube ler, mas leu a alma do neto como ninguém. Os anos passaram. Miguel já não era mais menino. Agora, aos 25 anos, usava óculos, barba fina e um jeito calmo que só o tempo sabe ensinar. Publicou 2 livros. Tornou-se educador. Foi convidado para palestrar em escolas e universidades. Percorreu cidades do interior, levando sua mensagem sobre sabedoria popular, escuta e respeito às raízes. Mas o coração nunca saiu de casa. O ipê do Jardim de Sabedoria agora cobria o chão com flores amarelas todos os agostos, como um lembrete de que ali, naquela vila esquecida pelos mapas, nasceu algo que nenhuma cidade grande podia roubar. Miguel visitava a vila sempre que podia, mas numa tarde de primavera, com o vento soprando morno e a alma pedindo silêncio, ele decidiu que era hora de voltar. Dessa vez, para ficar. Mariana, agora com cabelos completamente brancos, ainda morava na casa de barro. Mantinha tudo no lugar, como o pai gostava. A rede, a cadeira de madeira, a chaleira de ferro que apitava toda manhã.
Tem certeza disso, filho? Perguntou ela, surpresa com a decisão. Miguel sorriu, sentando-se na mesma cadeira onde o avô ficava, agora restaurada. Certeza nunca é absoluta, mas o que o coração diz, a gente aprende a escutar. Mariana respirou fundo, emocionada. Você é mesmo feito seu avô, disse. Ele olhou o horizonte, onde o sol já se preparava para dormir. Talvez eu só seja o eco do que ele plantou. A vila recebeu a notícia com alegria. Miguel era querido, respeitado, inspirador. Mas ele não queria voltar apenas por saudade. Queria fazer algo maior. Algo que perpetuasse o que o avô lhe ensinou. Algo que pudesse levar sabedoria às novas gerações, inclusive aquelas que o sistema educacional ainda deixava para trás. Foi então que surgiu a ideia. Criar um espaço de aprendizado. Mas não um centro comum. Nada de carteiras em fila, provas ou boletins. Ele queria um lugar onde as pessoas aprendessem a escutar. Onde a oralidade, a memória dos mais velhos e o saber popular fossem tratados com a dignidade que mereciam. E o nome desse espaço seria óbvio: Casa Antenor. Com a ajuda da prefeitura, de doações e de amigos espalhados por todo o país, Miguel começou a construção. E fez questão de levantar tudo sobre os fundamentos da casa do avô. O chão era de barro batido, as paredes de taipa reforçada, mas o coração da casa era vivo. Livros, cadernos, fotografias antigas, áudios de moradores contando histórias, objetos do tempo de Antenor, e um espaço onde idosos podiam compartilhar saberes com crianças. Lá ninguém era analfabeto. Lá todo mundo era dono de um saber. Sabia fazer sabão, vinha ensinar. Sabia benzer criança, vinha contar. Sabia plantar no tempo certo, sentava e explicava. E os jovens ouviam, anotavam, gravavam, se encantavam. No centro da casa havia uma placa de madeira. Nela uma frase que Miguel mandou entalhar com todo cuidado. Nem todo mundo sabe ler com os olhos, mas todo coração pode aprender a escutar. Antenor. A vila se transformou. Estudantes de fora vinham visitar. Professores usavam o espaço como exemplo. Pais levavam filhos pequenos para ouvirem causos. E idosos, antes esquecidos, agora eram celebrados como mestres. Miguel passava os dias cuidando do espaço com as mãos e com o coração. Nunca se afastava do povo. Nunca se esquecia do propósito. Às vezes, quando o silêncio da tarde caía devagar, ele se sentava no banco da varanda da casa Antenor, olhava o céu alaranjado e dizia baixinho: "Está vendo, vô? Ainda estou ouvindo." E o vento soprava, suave, familiar. Certa tarde, uma senhora idosa de cabelos trançados e fala lenta se aproximou. "Posso contar uma história, moço?" perguntou. Miguel sorriu. "Sempre. A casa é sua." Ela sentou-se na cadeira que fora de Antenor, passou a mão nos joelhos e começou. "Quando eu era pequena, tive um vizinho que não sabia ler, mas foi ele quem me ensinou que quem fala com o coração nunca fala sozinho." Miguel arregalou os olhos. "O nome dele era Antenor?" perguntou. Ela sorriu. "Era sim, e eu nunca esqueci dos olhos dele. Era como olhar para dentro de uma árvore muito antiga." Naquela noite, Miguel escreveu uma carta, não para enviar, mas para eternizar. "Vô, hoje sentei na cadeira onde o senhor se sentava. Ouvi histórias que o senhor plantou em outras vidas. Aqui, onde antes era só silêncio e terra seca, agora floresce memória. E todas as vezes que alguém entra nesta casa e diz que aprendeu alguma coisa, eu sinto que não fui eu quem ensinou. Foi o Senhor, porque a sua voz ainda ecoa e o seu amor nunca saiu daqui." A casa Antenor continua de pé até hoje. O ipê amarelo que começou no jardim cresceu tanto que agora cobre parte do telhado com sua sombra generosa. E todos os anos, em agosto, há uma celebração. As crianças fazem poemas, os adultos relembram histórias e os mais velhos são convidados de honra.
Miguel já é homem feito, mas sempre que lê um novo relato ou escuta um novo ensinamento, ele volta à varanda da memória e agradece, porque entendeu, como o avô lhe ensinou, que a maior sabedoria não é ensinar tudo, é ensinar com amor aquilo que nunca se esquece. Miguel olhou ao redor da casa Antenor. Crianças brincavam sob o ipê amarelo. Idosos contavam causos com brilho nos olhos. E ali, naquele pequeno pedaço de chão, o tempo parecia respeitar a memória. Ele sorriu. Não precisava de homenagens, nem de estátuas. Tudo o que queria era isso. Um lugar onde pessoas simples fossem tratadas como mestres. Onde o saber popular valesse tanto quanto qualquer diploma. Onde cada silêncio fosse escutado, como Antenor escutava o mundo. E antes de fechar o portão, Miguel olhou para o céu e disse, com os olhos marejados, missão cumprida, vô. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal Vidas Cruzadas. Aqui, histórias simples ganham voz. E cada vídeo é um lembrete de que o amor, o respeito e a sabedoria verdadeira ainda existem. Curta o vídeo, comente nota 10 se emocionou e compartilhe com alguém que te ensinou sem dizer uma palavra.